Bom momento, eu tô aqui hoje para falar não só do Nicolas Ferreira e sua fala transfóbica, mas como a transfobia é o coração do neofascismo e que se espalha para além do campo da extrema-direita. Na última semana vocês devem ter ouvido falar que o Nicolas Ferreira, no dia 8 de março, no Dia da Mulher, foi ao palanque e colocou uma peruca e fez um ataque transfóbico. Isso, primeiro, não é novidade. Isso tem sido usado pela alt-right, a extrema-direita estadunidense, assim como a extrema-direita global, principalmente na Europa, a pauta trans como um cavalo de Troia, como um ponto de disputa para constituir o pânico moral, que é fundamental para o fascismo, mas mais que isso, a pauta trans, a transfobia, expande a adesão de políticos ou de ideias da extrema-direita e, dito de outro modo, o neofascismo ele se espalha muito mais eficazmente através da pauta trans. Por quê? Porque a transfobia ele é um problema que está arraigado na mentalidade da sociedade. Muito embora o engajamento ao Nicolas Ferreira nas redes tenha sido comprovadamente feito em grande parte por robôs, o problema trans remete a um fundo filosófico muito mais importante, que é o essencialismo. O que eu quero dizer com isso? O filósofo Platão, no século IV antes da Era Comum, e sim, eu vou retomar Platão porque ele é fundamental para entender isso, dividia a estrutura do mundo, dizia que as coisas têm uma essência, ou seja, essência é aquilo que faz que algo seja o que ele é. Há uma cachorridade nos cachorros, ou seja, elementos que fazem um cachorro ser um cachorro. Mas mais que isso, a essência na visão platônica, que vai se popularizar e vai se incrustar no pensamento ocidental ao longo da história, é a essência é algo imutável. Se algo é cachorro, nasceu cachorro, tem a cachorridade, a essência de ser cachorro, vai ser para sempre cachorro. Quando a gente olha para o problema trans, o que acontece, mesmo na esquerda, mesmo nas fileiras progressistas? As pessoas entendem que o marcador de sexo biológico é determinante para a leitura de como a pessoa é no quesito gênero e identidade de gênero. Ou seja, a gente acaba identificando a condição de ser lido como biologicamente macho ou fêmea, como determinante ou algo que nunca vai mudar como a essência de identidade de gênero e identidade da pessoa. Ou seja, se a pessoa nasceu com pênis, independente de como ela se sente, de como ela é lida na sociedade, os essencialistas, ou seja, os platônicos que nem sabem que são platônicos, defendem que essa pessoa ainda é um homem. E o contrário para a mulher, nasceu com vulva, nasceu com vagina, vai ser sempre uma mulher, independente de como ela se sente, de como ela se coloca, de como ela é vista e lida pela sociedade. Então, o essencialismo, ele não é só uma categoria de base de Platão, é uma categoria de base do fascismo. O fascismo diz que o branco ariano superior é o branco ariano superior e não há nada que mude. Todo mundo que não for branco, ter nascido, e não por acaso, o nazismo fazia uma reconstrução genealógica das pessoas, ou seja, quem foram teus pais, eles eram arianos mesmo, quem foram teus avós, e fazia uma escala de quão puro era o sangue, se aplica à pauta trans, e ela é central para entender o neofascismo. Para aderirem às pautas neofascistas da extrema-direita, como é o bolsonarismo aqui no Brasil, o neofascismo, a cara do neofascismo é o bolsonarismo, eles atacam, mobilizam, lembre que o fascismo sempre opera por pânico moral, por medo, eles mobilizam a transfobia porque ela está tão incrustada que mesmo pessoas progressistas que defendem, inclusive, casamento gay ou direitos LGBTs, quando se trata da causa trans, aí o fascista interior se revela. Eu sempre digo que a transfobia ou a pauta trans é onde a gente tira da toca os corações fascistas, inclusive na esquerda. Parte da esquerda acaba adotando essa noção essencialista sem se dar conta e também adotando pautas da extrema-direita como o identitarismo. Tudo passa a ser um problema do identitarismo, que é uma implementação estadunidense liberal para destruir a coesão nacional. Mas mais que isso, profundamente nós temos um problema relacionado à essência. E onde que fica a essência no problema trans? Na biologia. As pessoas que são transfóbicas pegam a biologia como marco essencial, determinante, imutável e transpõem para outros âmbitos, que é o âmbito cultural que nós humanos temos, como a identidade, como a gente se sente, se porta e se coloca no mundo. Nós não somos determinados como uma lontra é determinada
a ser uma lontra e fazer coisas de lontra. Ela não pode fazer nada de diferente, mas nós temos aquilo que se chama bios no grego, e não só zoé. Aristóteles faz essa diferença. Zoé é a vida enquanto ela existe como vida. Ela existe, uma planta tem zoé, um cachorro tem zoé, nós temos zoé. Só que nós temos bio, que é a camada cultural, que é a produção cultural. Nós podemos fazer diferente. Portanto, a nossa capacidade de constituir mundos, de criar linguagem, de criar elementos culturais, nos faz transcender a pura determinação biológica, a pura determinação de Zoé. Só que todo fascista, todo transfóbico, e todo transfóbico é um fascista mesmo que não saiba, é essencialista. A biologia é determinante, não há nada o que fazer. Portanto, as pessoas trans são, no imaginário neofascista contemporâneo, o que os judeus eram no imaginário nazista. A pauta trans é a fronteira última do microfascismo, desse fascismo que é alimentado não só pela extrema-direita. E o Nicolas Ferreira foi muito estratégico e funcionou muito bem o discurso dele, que é em certa medida importado dos Estados Unidos e da Europa, da extrema-direita, com a transfobia, ele fura a bolha dos fascistas, dos neonazistas, e acaba pegando corações e mentes no campo progressista, na esquerda. Portanto, se nós não cuidarmos e não aprendermos a dialogar, aprendermos a ser pedagógicos em relação à pauta trans, periga que daqui a pouco um transfóbico como Nicolas Ferreira esteja daqui 4 anos ou 8 anos recebendo uma faixa presidencial no seu peito. Vamos arriba!